O segredo, como o Kurt Cobain fez, é se expressar através da música, não quais notas tu está usando para se expressar. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu agradeço ao Shulk por pedir Oasis com Live Forever, né? Coincidentemente, 30 anos após o lançamento de Definitely Maybe, o Oasis anuncia a sua turnê de volta, né? E eu tenho coisas pra dizer sobre isso, né? Eu acho muito estranho, né? Irmãos aí que documentadamente se odiaram durante anos, né? Até mesmo nas suas carreiras solos, pós o término do Oasis, os caras continuaram se bicando, se odiando. E aí, né? No momento que a gente vive de turnês lucrativas de reunião, o Oasis anuncia a sua volta, né? E os ingressos que ainda não começaram a ser vendidos já estão esgotados, né? Porque os caras com certeza vão lotar esse estádio, né? Essa turnê aí, acho que são 11 datas ou 14 datas, né, espalhadas aí pelo Reino Unido, mas que provavelmente vai se tornar uma turnê mundial, né? Porque os caras não querem perder toda essa grana que vai entrar, né? E pra mim, eu acho que o motivo, como a maioria desses artistas que têm voltado agora após de muito tempo, o motivo é grana, né? Então, garantir sua aposentadoria, dar mais uma volta ao redor do mundo, conseguir o máximo de grana possível e cair fora, né? Provavelmente vão lançar mais um disco, né? E aí a gente tem o pacote completo, assim, né? E eu, nesse lado, assim, eu sou muito cínico, eu sou muito realista, assim, eu não acredito que essas pessoas que conviveram tanto tempo se odiando acabem por voltar, né, de uma maneira sincera, como se eles realmente gostassem de se reencontrar, né? E aí o que já tem, né, a quantidade de memes que tem já tirando sarro de quanto tempo os caras vão durar junto até eles acabarem brigando e encerrar com a turnê, né? Provavelmente aí as casas de seguro vão fazer muito, né, vão botar muitas cláusulas nos contratos deles para que eles não briguem e não encerrem os shows na metade, como fizeram muito lá nos anos 90, início dos anos 2000, né? Para essa introdução não ficar somente um clima para baixo, né? Vamos aproveitar e falar de algumas coisas que eu li sobre o Oasis aí recentemente, né? Então eles voltaram aos holofotes depois dessa anunciada volta, assim, e tem coisas que eu achei legal, assim, que eu vi alguém falando, é que lá em 94, né? A maioria dos artistas do mundo estavam tentando ser um novo Nirvana. E enquanto isso, o Oasis estava caminhando de uma forma paralela a tudo isso e eles estavam querendo ser os Beatles, né? Então, é interessante, assim, esses movimentos históricos, né? Nos anos 90 ali a gente ainda tinha décadas musicais muito definidas. Então, a gente tem, né? A gente tinha ali os rock dos anos 70, né? Ou a gente pode pegar ali, né? A felicidade dos anos 60, a inocência que foi perdida com a agressividade, né? E a depressão e a crise dos Estados Unidos dos anos 70. E a gente tem aquela renascença, né, do poder americano nos anos 80, que já trouxe um hard rock muito mais feliz, muito mais festeiro, né? Então, a década de 80 as músicas já eram muito mais baseadas em excessos, e aí a gente tinha aí 90 trazendo uma lavagem quanto a tudo isso e já entrando nos problemas mais sociais, né? Então, trazendo as músicas não tanto para festa e celebração, mas muito mais para as ruas, né? Para o underground. E isso aí, obviamente, foi sequestrado pelo mainstream e acabou explodindo na popularidade do Nirvana. E aí todos os artistas do mundo estavam tentando ser o novo grunge, né? E aí, na verdade, né? Não sendo o novo grunge, mas tentando ser o novo Nirvana. E quando isso acontece, ou pelo menos acontecia nessa época em que as décadas eram muito definidas, sempre tinha que vir algo novo para virar a página, né? Não tentar ser mais do mesmo, mas sim ter algo novo que te trouxesse uma nova década. E isso aparentemente foi feito pelo Oasis, né? Então eles trouxeram a felicidade de volta às músicas, não de uma maneira exagerada como os anos 80, mas quebrando sim a cadência de depressão que as bandas do grunge estavam trazendo, né? E aí, se a gente for analisar isso, pós-2000 a gente tem o post-grunge, que aí são bandas como Nickelback, Creed, né? E toda aquela leva, né? The Faults, a gente tem Submersed, né? Então a gente tem várias, o Alter Bridge nasceu nos anos 2000 também, então a gente tem várias bandas que vieram depois já abrindo, né, o leque de opções. Claro que isso é pós-internet, então a gente acabou perdendo a definição das décadas, porque aí muitos estilos começaram a ganhar público, né? Mas é interessante assim ver que o Oasis entendeu, ou de uma forma orgânica pode ter acontecido também, essa ideia de que eles souberam muito bem fazer o que eles queriam fazer ao invés de tentar ser uma cópia de algo, né? E aí existia também uma rixinha entre o Oasis e o Nirvana. Nos anos 90, a rixa do Nirvana era muito mais com Guns N' Roses, mas o Oasis já entrou e já lançou o seu primeiro disco com uma crítica ao grunge,
né? Enquanto o grunge estava fazendo letras depressivas, o Oasis já estava querendo trazer as coisas mais para cima. Então, provavelmente se o Kurt Cobain ainda estivesse vivo, a briga dele ia ser muito mais com o Oasis do que com o Guns N' Roses, né? E os caras do Oasis adoravam puxar uma briga, então ia ser o par perfeito, mas aí a coincidência se deu que, né, logo após o lançamento do Definitely Maybe, o Kurt Cobain morre logo em seguida, assim, né? Então, isso também ajuda a encerrar o marco do grunge, né? Porque ele era o grande nome, a grande figura, e aí abre as portas para novos estilos se tomarem conta, assim, né? E uns dizem também que o Oasis foi a primeira banda que iniciou o estilo que hoje a gente conhece como Britpop, né? Então, eles trouxeram um pouquinho mais dessa alegria, esses sons muito mais comerciais, né? Enquanto o Kurt Cobain tinha essa tortura interna de, né, ser famoso e não gostar dos holofotes, o Oasis abraçava isso, né? Eu acho que o Oasis também soube, né, muito antes da gente saber o que o termo viralizar era, o Oasis já sabia fazer marketing, né? Eles já sabiam vender as suas brigas internas e até muito da sua pose, né? Uns ainda dizem que essas brigas do Oasis eram meio fabricadas, né? Para chamar a atenção. Então o Oasis também soube entrar no novo milênio, né? Capitalizando aí na viralização das suas façanhas, né? Das suas brigas no palco, né? Então o Liam tocando, arremessando seu pandeiro no Noel, né? Clássica cena aí que resume muito bem a dinâmica dos irmãos, né? Então a gente vê que essa volta pra mim, né, não é muito sincera, mas, né, o que eu acho ou não é indiferente, porque as pessoas já estão salivando para poder ter a oportunidade de ver o Oasis ao vivo, né? Mas então vamos traduzir a música de hoje, que é Live Forever, e ver o que mais que eles queriam dizer nessa letra. Como sempre, começamos pelo nome da música. Live Forever é viver para sempre. Nessa época aí o Noel trabalhava, né? Então isso é um pouco antes talvez do sucesso do Oasis, né? Mas diz que o Noel trabalhava numa construção e aí ele disse que tinha tempo livre. Então ele saía da obra e ia escrever sons e depois ia pro pub, né? Curtir, tocar. E aí ele disse que ele gostava muito dessa época que ele estava vivendo. E aí ele disse que, né, já fazendo uma crítica ao Kurt Cobain, então, né, já iniciando sua viralização ali, apontando, né, sua língua afiada para o líder do Nirvana, ele dizia que não conseguia entender um cara que ficava abusando de substâncias e reclamando da fama enquanto ele tinha tudo. E enquanto ele estava trabalhando numa obra, né, trabalhando com construção, e ele adorava ter o tempo livre dele para compor e poder sair com os amigos, assim. Então, faz muito sentido também, né? Porque essa dualidade do Kurt Cobain, assim, e por sinal foi uma discussão que eu tive com... Eu tenho um grande amigo que é muito fã de Nirvana, assim, e uma coisa que eu sempre falei pra ele é isso, né? Tu odeia tanto o mundo artístico, as gravadoras, a exploração, mas tu assinou um contrato com gravadora. Essa sempre foi a minha crítica ao Nirvana, né? Eu acho que ele foi uma banda muito importante, né? E aí, eu sei que é um vídeo de Oasis, mas a gente também pode falar um pouquinho de Nirvana, porque eu acho que hoje em dia o Nirvana faz falta. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem tantas pessoas virtuosos tocando instrumentos que a maioria das pessoas vê uma distância tão grande de começar a aprender um instrumento que elas acabam desistindo, né? Tu liga no Instagram, liga TikTok ou YouTube, Reels, o que seja, e tu olha essas pessoas destruindo na guitarra, destruindo na bateria, cantando demais, e aí tu vê assim, poxa vida, quando que eu vou conseguir ser tão bom quanto essas pessoas? E uma figura como Kurt Cobain, por mais que eu não goste, né? Já assumi no canal várias vezes que eu não sou fã de Nirvana e eu não gosto da postura do Kurt Cobain, mas ele é uma figura necessária hoje em dia para mostrar que uma pessoa com poucos acordes e pouco talento na guitarra também pode ser famoso. E para mim isso é muito importante e isso eu sempre vou defender no Nirvana, né? Eu posso não gostar das músicas, mas eu acho que isso é muito importante. Qualquer pessoa pode pegar um instrumento e usar ele para se expressar. E isso, hoje em dia, faz falta, né? Então, eu acho que é muito hipócrita tu odiar o mundo das gravadoras e assinar um contrato, que é a mesma birra que eu tenho com Rage Against the Machine, né? Somos lá socialistas californianos, mas a gente aceita morar na mansão, a gente aceita o contrato com a gravadora, né? Então, tocamos para milhões de pessoas com uma camisa do Che Guevara, enquanto, né, moramos nas nossas mansões em Hollywood. Aí é fácil, né? Ser contra o sistema, né? Tanto é que hoje em dia, né, a maioria dos posts que eu vejo do Rage Against the Machine são pessoas criticando, né? E aí eles até dizem que é Rage for the Machine, né? Eles têm raiva a favor da máquina, né? Então é uma coisa que a gente acaba, né? E hoje em dia com a internet a gente consegue enxergar essa hipocrisia dos artistas, né? Mas então voltando para a tradução do Oasis, né? Essa música foi escrita aí como uma crítica à infelicidade do Kurt Cobain no auge da sua carreira, enquanto o Noel estava recém começando sua carreira como escritor e estava feliz na sua posição, né? Então, a introdução meio longa, mas vamos para a letra então, onde ele diz: Maybe I don't really want to know how your garden grows, because I just want to fly, né? Então, talvez eu não queira saber
como o seu jardim cresce, porque eu só quero voar, né? Então ele não quer saber como as coisas são, ele simplesmente quer aproveitar. Isso é interessante, né? E eu acho que é muito bom. Também é uma crítica, né? Já que vamos tentar amarrar a letra com o que eu falei na introdução, né? Hoje em dia a gente tem muito essa procura pelo teórico, né? Se tratando de música, mais ainda, né? As pessoas querem saber a teoria, querem saber todas as escalas, todas as notas, mas não é aí que tá o segredo. O segredo, como o Kurt Cobain fez, é se expressar através da música, não quais notas tu tá usando para se expressar. E eu acho que essa ideia do Oasis também é muito boa, porque o Oasis, apesar de ter músicas muito bem escritas de um ponto de vista teórico, ele tem uma simplicidade inerte nessas músicas, que vem de um cara que trabalha na construção e tá botando as suas emoções e os seus pensamentos numa música simples. E é isso que conecta com as pessoas, né? O Noel não foi na faculdade de música escrever seu som, ele trabalhava numa obra. E eu acho que isso aí é muito belo e é muito poético, para mostrar que talentos vêm de todos os lugares, né? Talentos não nascem só das faculdades, e não é porque a pessoa tem um doutorado, né? Um mestrado, doutorado, né? Já que hoje eu tô mais politizado, né? Vamos pegar um exemplo da minha faculdade, né? Os meus piores professores são os pós-doutorados, porque eles são só teóricos, né? Nunca atenderam ninguém na vida, além do que é preciso, né? O que é obrigatório para se formar psicólogo, nunca atenderam ninguém, nunca foram lá enfrentar o problema de verdade, mas são pós-doutores, né? Então a gente vê que será que é isso que vale? Não vale mais a experiência humana de se conectar com alguém? Mas aí a gente tem figuras como Kurt Cobain, figuras como Noel Gallagher que nos trazem isso. Eles nos mostram que é muito melhor tu ter uma conexão humana do que tu ter diplomas, né? Ter títulos que não te fazem se experienciar as coisas na vida real, né? E aí o Garden é uma referência à mãe deles, né? Porque a mãe do Liam e do Noel adorava o seu jardim. E aí o que é interessante é que ela, né, pós-fama dos rapazes, ela não deixava eles comprarem nada para ela. Apenas um portão pro jardim dela, que era uma coisa que ela gostava muito. E aí foi isso a única coisa que ela deixou eles comprarem. E eles ficaram felizes, né, em atender o pedido da mãe. E aí ele diz: Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Então, lately é... recentemente, né? Será que você conseguiu sentir a dor da manhã? Você sentiu a dor na manhã chuvosa, né? Morning rain. As it soaks you to the bone, né? Enquanto ela enxuga você até o osso, né? Então aqui, talvez até já uma primeira alfinetada ao Kurt Cobain, né? Mas essa ideia de, né, a dor, a chuva, né, sentir no osso. Então essas ideias aí de alguém que sofre demais, né? E aí aqui ele faz assim como Kurt Cobain e põe em música e em melodia o que ele tá sentindo, né? Ou talvez falando para outra pessoa, né? Talvez ele não sinta isso diretamente, né? E ele diz: Maybe I just wanna fly, wanna live, I don't wanna die, né? Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe, maybe you're the same as me. We see things they will never see, you and I are gonna live forever, né? Então, interessante. E por sinal, bastante coisa pra gente traduzir aqui, né? Porque o Noel, ele já deu uma entrevista, né? Por que eu falo Kurt Cobain? Porque o Noel deu uma entrevista dizendo que foi daí a inspiração, né? E ele queria criticar esse lado do Kurt Cobain, que era depressivo, né? Então, ao invés de ele se tratar, né, ele abusava de substâncias, fazia shows onde ele se auto-sabotava, né? O clássico Hollywood Rock, em que o Kurt Cobain sabota o festival porque ele descobre que Hollywood era uma marca de cigarros. E aí ele resolve estragar o show para todo mundo, né? Algumas pessoas dizem que essa atitude é rock and roll e outras pessoas que, né, trabalham para pagar a fortuna que é um ingresso para um show, acabam se decepcionando de ter feito todo esse movimento de poder ver o seu ídolo e o cara resolve ir para casa e sabotar o próprio show, né? Então a gente tem esse contraste, né? Mas ele diz: Maybe I just wanna fly, wanna live, I don't wanna die, né? Então talvez eu só queira voar, eu quero viver e não quero morrer, né? Então, um contraste da, né, o final da década, né? Então a gente já traz em contexto tudo que eu falei antes, né? O final da década de 90. Claro, o Oasis surgiu na metade, né? 94. Mas aqui já dá um início de mudança, né? Já tá iniciando o novo milênio com um tom diferente, né? A gente perde essa depressão do grunge, abrindo espaço para letras mais harmoniosas, né? Então ele tá dizendo, e essa frase resume muito bem, né? Eu quero viver, não quero morrer. Então, enquanto a música do Nirvana e seus contemporâneos era essas críticas ao sistema, né? Essa coisa de odiar, né? O Pearl Jam, né? Minhas grandes críticas ao Pearl Jam são exatamente as mesmas, né? Então é a banda que odiava o sistema, odiava a Ticketmaster, odiava as gravadoras, mas tinha assinado contrato, estava viajando o mundo, né? E recebendo né, todos os benefícios que a fama trazia. Tanto é que o meu baterista favorito, se não de todos os tempos, está na lista, Dave Abruzzese, foi chutado do Pearl Jam porque ele queria curtir a vida, né? Então,
grande pecado que ele cometeu, um cara de 20 e poucos anos querer curtir a vida de rockstar, né? Uma opção que quase pouquíssimas pessoas na vida puderam ter, mas aí o Ed Vedder, né, com a sua carranca e sua raiva, preferia ficar brabo com o sistema ao invés de aproveitar a vida como um jovem. E aí expulsou o cara da banda, que o cara queria curtir a vida de rockstar, né? Então, a gente vê essas incongruências assim, né, que essas pessoas têm. E aí aqui se resume muito simplesmente o Noel dizendo: eu quero viver, eu não quero morrer, né? Então, essas bandas destrutivas e autodestrutivas dos anos 90 já estavam, né, em decadência e abrindo as portas pro Oasis nos anos 90, né? Dominarem, né? Porque dominaram o final dos anos, da metade pro fim, ali, início dos anos 2000, o Oasis dominou as paradas de sucesso, né? Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe, né? Então, talvez eu só queira respirar, talvez eu não acredite. Maybe you're the same as me. Talvez você seja o mesmo que eu, né? Interessante, né? Se a gente puder botar, né? Levando ainda a crítica que ele fez ao Kurt Cobain, né? Talvez eles não sejam tão diferentes assim, né? Os dois querem a mesma coisa, só que o jeito de aceitar e comunicar essa intensidade, essa vontade, seja completamente diferente, né? E é por isso que os caras do Oasis estão aí até hoje. E o anúncio dessa turnê gerou aí ondas no mundo da música, né? E aí ele diz: talvez eu não acredite, talvez você seja o mesmo que eu. We see things they'll never see. You and I are gonna live forever. Né? Nós vemos coisas que eles nunca vão enxergar. Eu e você e eu vamos viver para sempre, né? A ideia de enxergar coisa que os outros não enxergam é isso, né? Essa capacidade de músicos que conectam com milhões de pessoas têm de enxergar o mundo, né? Então, o Kurt Cobain com a sua vivência, né? Claro, dá pra criticar o Kurt Cobain? Dá. Mas o ponto que a gente tem, por sinal, o documentário do Kurt Cobain é muito bom, aquele que é todo desenhado, eu esqueci o nome, mas que eles pegaram e fizeram uma animação com os cadernos do Kurt Cobain, fantástico, mais do que recomendado. O que dá pra ver é que o Kurt Cobain teve uma infância extremamente traumática, né? E esse é o ponto de empatia que a gente pode ter, né? Ele não se odiava por acaso. Ele não odiava o mundo das indústrias, né? E a indústria da fama, do sucesso e das gravadoras por acaso, né? Era um cara extremamente traumatizado. Era um cara que, por causa dos seus traumas, escolheu um relacionamento ruim com a Courtney Love, né? Era um cara que tinha infinidade de problemas, como todos os músicos, né? Que ficaram famosos muito cedo. Ele foi explorado e se aproveitaram dele, né? Empresários e, né? Os clássicos clichês da música se aplicaram ao Kurt Cobain e, infelizmente, foi uma pressão demais para ele suportar, né? Então, essa é a parte que eu posso ter empatia com a situação dele, né? E aí, o Noel ali, né? Trabalhando numa construção, investindo na sua banda, querendo ser um músico, ele também teve esse ponto de saber que ele tinha um talento e uma maneira de observar o mundo e usou isso para conectar com milhões de pessoas, né? Então ele por mais que ele critique o Kurt Cobain, ele entende a posição do Kurt, porque ele também conseguiu passar essa barreira de simplesmente alguém que tocava guitarra no seu quarto para alguém que fez um sucesso mundial, né? Então são poucas pessoas que entendem a posição que esses caras estão. E isso é legal, é muito belo. Apesar de ele estar criticando, ele também consegue entender que o outro enxerga as coisas do mesmo jeito que ele. E aí ele diz: You and I are gonna live forever, né? Eu e você e eu, vamos viver para sempre. E aí entra numa coisa que talvez eu já tenha comentado no canal, mas eu nunca mostrei. Mas a minha tatuagem no braço tá escrito: artistas nunca morrem, né? Artists never die. Então, né, para mim faz muito sentido com Freud, né, e a sua análise de sonhos. Quando eu tava tentando ser um músico profissional, o Elvis me disse num sonho que os artistas nunca morrem, né? Então eu acho que para mim, assim, foi um simbolismo muito legal daquela época que eu vivi. E pra mim ainda até hoje é a tatuagem que eu mais gosto, das que eu tenho. Acho que eu tiraria qualquer outra tatuagem que eu tenho, mas essa eu gosto demais. E pra mim faz muito sentido isso. E o You and I are gonna live forever resume muito bem essa frase que eu tenho tatuada, assim, né? Porque eu acho que sim, artistas nunca morrem. Se as pessoas conseguem criar uma obra tão grande quanto a do Oasis e quanto a do Kurt Cobain, eles nunca vão morrer, né? Os irmãos Gallagher, assim que falecerem, o Oasis nunca vai ser apagado da história da música. Quando voltar nos anos 90 e início dos anos 2000, não tem como não falar de Oasis. Então, eles vão viver para sempre, né? Kurt Cobain e o marco histórico que foi o Nevermind, eles vão viver para sempre, assim como Elvis Presley vai viver para sempre, as pessoas que estão na minha parede vão viver para sempre. Então, eu acho que essa conexão entre o lado artístico e a imortalidade, ela é muito legal, assim. E eu acho que, assim, entrando já num tema mais profundo, o artista, justamente aquele que sofre, a música e a sua obra de arte é um jeito de se tornar imortal. A maioria das pessoas, né, vamos dizer assim, nós, pessoas comuns, né? O nosso jeito de se imortalizar é muito mais por ter filhos, né? A reprodução e passar o nome da família em diante é um jeito de uma pessoa, digamos, comum se manter imortal. Mas um artista,
a sua imortalidade, mesmo que ele tenha filhos ou não, a sua imortalidade vem do trabalho, vem da sua grande criação. As obras criadas no momento de maior sofrimento. Geralmente é isso que acontece, né? E isso, por sinal, vai ser uma das teses da minha monografia, né? Então, grandes obras de arte são criadas a partir de grandes sofrimentos. E isso eu acho que marca muito a história da música, né? E eu acho que isso é um tema que eu acho muito legal de ser estudado. E é obviamente, né? Pra mim, esse canal faz parte desse canal também ter sido criado por causa disso, né? De tu observar que existe uma relação muito forte entre trauma e criatividade, né? Quanto maior são os sucessos das bandas, geralmente maiores são os traumas, né? São equivalentes, né? O sucesso é equivalente à dor do trauma. E isso pra mim é muito interessante, né? Porque mostra que essa busca que o mundo tem em paz, né? Em as pessoas não se odiarem, né? A gente tem essas buscas idealizadas de tornar o mundo perfeito. Isso nunca vai acontecer, né? No meu ponto de vista. Porque o sofrimento faz parte da evolução da humanidade, né? Se o mundo não tivesse sofrimento, né? Ou uma frase que eu sempre digo no canal, né? Se os artistas que a gente mais ama tivessem feito terapia, eles não iam ter criado as obras que a gente ama. Então, é necessário que alguém seja esse para-raio, né? Esse capacitor aí que reúne toda essa energia do trauma e transforma ela em energia criativa. É necessário que essas pessoas existam e absorvam o impacto da dor e transformem eles em melodia, em obras de arte, em poesia, né? Em filmes, o que seja. Precisa alguém que traduza o sofrimento em criatividade para que nós possamos conectar com essas pessoas e com as obras. E no final de tudo isso, as obras dessas pessoas é que nos trazem paz. Então o sofrimento dele vira uma obra que traz paz para aquele que escuta, porque a gente também sofre. Então é um ciclo, né? Entre sofrimento, criatividade, a percepção de conexão com aquele que criou essas obras e a pessoa que também está sofrendo. Então essas coisas meio que se alimentam, fecham esse ciclo, né? Fecham a corrente. E aí o que acontece é que a gente acaba se sentindo melhor escutando uma música que foi criada por alguém que sofreu. É interessante, né? E pra mim, claro, eu poderia falar sobre isso durante muitas horas, porque é um assunto que me chama muito a atenção, assim. Mas enfim, vamos voltar pra tradução da letra. E ele repete o mesmo verso, né? E aí ele diz: Maybe I will never be all the things that I wanna be. Now it's not the time to cry, now it's the time to find out why. Interessante, poético e muito psicológico, né? Então, maybe I'll never be all the things that I wanna be. Talvez eu não vou ser todas as coisas que eu gostaria de ser. Então aqui é um entendimento muito maduro, né? E é interessante que o Noel escreveu essa música num canteiro de obras, né? Claro que os canteiros de obra nos Estados Unidos e na Inglaterra são muito diferentes dos canteiros de obra do Brasil, né? Então a gente tem uma noção também lá que trabalhar em obra não é fácil em nenhum lugar do mundo. Não. Mas a obra deles é um pouquinho mais fácil que a nossa, né? Então eles têm todos os equipamentos, né? Todo tipo de segurança, né? Tudo muito bem fiscalizado, né? Claro que tem os clandestinos, né? A gente não adianta adorar a situação, mas lá a situação de alguém que trabalha numa obra é relativamente mais leve do que uma situação de alguém que trabalha numa obra no Brasil, né? Porque eles têm mais leis de trabalho e coisas que funcionam melhor, né? Equipamentos de segurança, fiscalização, né? Então, pode ter suas corrupções e suas coisas erradas, tem, mas é um pouquinho mais fácil. Mas aí é interessante que mesmo assim, no canteiro de obras ele conseguiu refletir pensando, eu não vou ser tudo aquilo que eu gostaria de ser. Claro, ele virou um rockstar, então deu certo, mas isso aqui conecta com o nosso lado mais terreno, o nosso lado que não é um rockstar, né? Não consegui o meu sonho adolescente, que era ser um rockstar, mas eu estou a caminho de realizar um sonho, que é ser um psicólogo e poder ajudar as pessoas de uma maneira mais concreta, mais real, né? Então talvez, como compositor, eu não ia criar a música que ia conectar com uma geração, mas eu acho que como psicólogo eu posso fazer bem. E eu acho que isso aí também já me traz uma paz, né? Então, eu não vou ser tudo que eu gostaria de ser? Não, mas tá tudo bem. E eu acho que isso é interessante e é uma bela, né, reflexão que a música nos traz, né? Now it's not the time to cry, now it's the time to find out why. Então, agora não é a hora de chorar, agora é o momento de descobrir o porquê. E isso é psicologia pura. Tu pode chorar numa sessão de terapia? Óbvio que pode. Ali é um ambiente para isso. É um ambiente seguro e confortável onde tu vai ser acolhido, mas ao mesmo tempo tem um momento de, né, principalmente para quem gosta de psicanálise como eu, a gente tem que descobrir o porquê. Porque descobrindo o porquê das coisas que a gente pode mudar elas, mudar o significado delas e aí elas perdem importância. Um trauma muito profundo ele não vai se apagar? Não. Mas ele vai diminuir de importância se tu começar a rechear a tua vida, né, e criar em volta desse trauma coisas de qualidade, né? As tuas qualidades, os teus pontos fortes, as coisas que te fazem querer viver. E essas coisas, quando elas começam a crescer na nossa vida, elas fazem com que o trauma seja tão pequeno que ele vire insignificante. Ele não desaparece, mas ele diminui de sentido muito. E isso traz a cura. Então são coisas que eu acredito
São coisas que me motivam e é interessante porque aqui, né, já que a gente tem essa noção de que ele deu uma entrevista falando sobre o Kurt Cobain, aqui a gente tem justamente isso, né? Ele tá dizendo, agora não é hora de chorar, não adianta tu ficar reclamando, né? E aí aquela crítica que ele fez, né, tu tá milionário, né? Tu tá milionário, tu tá viajando o mundo, a tua música conecta com tantas pessoas, olha o lado positivo, né? Descobre por que tu tá triste quando tu tá tendo tudo de melhor na tua vida acontecendo. E obviamente, né, pro Kurt Cobain, os traumas dele infelizmente tomaram conta e foram grandes demais para ele poder suportar a vida, né? O que é uma pena, né? Então, mesmo não gostando da música do Nirvana, Kurt Cobain como pessoa, ele não resistiu e isso não é uma fraqueza, né? Então, às vezes, talvez a psicologia nunca foi uma opção para ele, né? E principalmente em 94, né? Quem que fazia terapia em 94? Eu acho que assim, qualquer pessoa que em 94 fazia terapia, parabéns, porque o tabu de procurar um psicólogo nos anos 90 era gigante. Ainda é hoje em dia em 2024, imagine em 94. Então a gente tem, né, parabéns para aqueles que conseguiram. E existe uma desculpa, né? Uma desculpa, eu digo assim, né? É perfeitamente entendível por que ele não procurou ajuda em 94, porque provavelmente nem estava perto do escopo, né? E da visão dele entender que ele precisava de ajuda. E ele repete, I think you're the same as me. We see things they'll never see. You and I are gonna live forever. Então eu penso que você é o mesmo que eu, né? Temos similaridades, nós somos pessoas parecidas. É até uma coisa de empatia, né? Eu sei o que você está passando, né? We see things they will never see, né? Então aqui o olhar do compositor, nós enxergamos coisas que eles nunca vão enxergar. You and I are gonna live forever, né? Então eu e você, nós vamos viver para sempre. Muito interessante, né? Muito legal essa música, né? E aí, como todo grande clássico e hit da música, ele se repete várias vezes partes que a gente já traduziu, e ele termina dizendo, we're gonna live forever, né? Então nós vamos viver para sempre, né? Corroborando com o que eu falei da minha tatuagem, né? Eu acho que artistas vão viver para sempre, e aí só dando um contraste para terminar, é que o Liam diz que quando ele canta essa música, né, escrita pelo Noel, quando ele canta essa música, ele pensa na sua mãe. Então ele já deu uma conotação completamente diferente, e aí faz muito mais sentido com a ideia do jardim, né? Então, o jardim literal que a mãe dele cultivava, né? Se a gente for pensar, então, né, não falando do Kurt Cobain, né? O Garden, nos anos 90, tinha o Soundgarden, né? Então, uma banda contemporânea, grunge, né? Então, tem várias coisas que a gente pode pensar, né? O jardim pode ser uma metáfora para o Jardim do Éden, né? Então, a ideia de não saber como o jardim cresce é a ideia de que a gente não sabe, né, de onde veio a nossa criação primordial. Então a gente pode, se quiser, né? E fiquem livres para viajar nos comentários, né? A gente pode interpretar várias coisas, né? Não somente da palavra jardim, mas como também da música inteira. Mas então, obrigado por pedir essa música e a gente aí, né, celebra a volta do Oasis, mas como sempre, né? Se entendeu alguma coisa diferente dessa letra ou quer pedir um som para um próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.